A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero falar do seguinte tema: quem é Deus? Quais são as suas características, os seus atributos? Muitas pessoas têm uma curiosidade, um interesse em descobrir quem é esse Deus. O mundo discute, fala sobre isso. O mundo tem muitas dúvidas a respeito dessa pessoa. Quem é Deus? Mas não somente as pessoas do mundo, mas os cristãos também. Os crentes às vezes tentam entender quem é Ele. É um Deus que tem nariz, olhos, boca. Qual é o perfil desse Deus? Ele tem corpo físico ou não tem? Ele é apenas um espírito? A palavra de Deus nos mostra no livro de Gênesis, na época em que ele andava no jardim do Éden, cuidando das coisas, e quando ele criou o homem, criou Adão e Eva e conversava com eles. Conversavam os três e compartilhavam todos os dias com aquele Deus Criador. A palavra de Deus no livro de Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então significa o quê? Que Deus é espírito. Deus é espírito, como nós somos também. Mas é um espírito sem limites. Ele não está preso, limitado a um corpo, a algo físico, não. E a palavra de Deus também nos diz que Deus criou o mundo e preparou todas as coisas. E como Ele preparou esse mundo para nós? De uma forma desordenada? Claro que não. Ele preparou tudo com muito cuidado. E Deus, Ele criou leis, princípios que regessem o mundo, porque seria impossível viver nesse mundo sem essas leis. E a palavra de Deus nos diz que Deus é espírito. Assim Jesus falou. Deus é espírito. No livro de João, no capítulo 4. E se Deus é um espírito, de que modo Ele pode se manifestar? Nós não podemos vê-lo. No livro de Lucas, capítulo 20, a palavra de Deus também nos diz que Deus é espírito. E Ele não está limitado também a nenhum corpo. Então, podemos pensar, como assim? Como Jesus, como o nosso Deus é essa pessoa que não está presa a nenhum limite? Não está apenas em um único lugar, como eu, por exemplo, Newton. Eu estou aqui na IBAN e não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu estou limitado, eu sou limitado. Eu não posso estar em vários lugares. Mas Deus, diferentemente de mim, Ele está no céu, está aqui comigo, está conosco. Então, é um Deus que está em todos os lugares, mas nós não podemos vê-lo fisicamente. Deus é um Deus que vê e que ouve todas as coisas. Não podemos vê-lo, nem ouvi-lo, mas podemos senti-lo. E é um Deus que sabe de tudo que está acontecendo aqui no Brasil, na América do Norte, na Europa, em todo o mundo. Ele está vendo. E Ele sabe. E em segundo lugar, é um Deus também que é uma pessoa. Porque você pode pensar, quem é esse Deus? É um Deus que não tem sentimento? Não, é um Deus que sente. É uma pessoa. É um Deus de amor. Se não tivéssemos amor, como seríamos semelhantes? Então Deus é uma pessoa. E a palavra de Deus também nos mostra que uma das suas características Ele é uma pessoa que sente, é uma pessoa que tem vontades, é uma pessoa que pode se manifestar, que tem características, atributos próprios. E Deus é uma pessoa sem limites, uma pessoa que não está preso a absolutamente nada. Ele é um Deus único, é um Deus que não enfrenta barreiras.
Um Deus que está em todos os lugares. Um Deus que sente, que pensa, que ama, que perdoa, que tem misericórdia e que nos ajuda diante dos nossos problemas. Então é por isso que nós precisamos entender verdadeiramente quem é esse Deus. É uma pessoa, sim, Deus é uma pessoa. E a palavra de Deus também nos fala que Deus é um Deus perfeito, é um Deus santo. Muitos usam este sinal aqui para dizer que Deus é santo. Eu não gosto desse sinal. Outros usam o sinal de limpo, de puro, para se referir a Deus santo. Mas eu prefiro este sinal aqui, o sinal da perfeição, para dizer que Deus é perfeito. E existem metáforas. Eu vou trazer uma figura de linguagem. Por exemplo, tem pessoas que têm um carro e amam esse carro, e gostam de ver o carro limpo, estão limpando o carro o tempo todo, né, de uma forma suave, tranquila, e quando ele quer ver o carro brilhando, ele se esforça, coloca um produto, coloca alguma coisa que deixa aquele carro tinindo e perfeito. Não é assim? E Deus se revela perfeito, como todas as coisas que Ele criou são perfeitas. E Deus não aceita o pecado. É um Deus que não suporta o pecado. É um Deus que não quer de forma alguma o pecado na vida das pessoas. É um Deus que quer ver as pessoas com uma vida limpa, correta. E por isso Jesus morreu na cruz. Por isso Jesus veio ao nosso mundo, para que a salvação fosse exercida. Para que o mundo fosse liberto desse pecado. Mas muitos não aceitaram, muitos não obedecem até hoje. E inúmeras vezes Deus tem falado e falou ao povo de Israel. Mas o povo de Israel não ouviu. O povo de Israel desprezou essa voz de Deus. E de inúmeras formas Deus tentou ajudar esse povo. E Ele começou com a prática do cordeiro, do sacrifício do cordeiro, para que o povo entendesse o sentido do pecado, pudesse compreender que as vidas deles precisariam ser consertadas, transformadas. E mesmo assim a dificuldade era grande. E ainda assim, Deus trouxe essa palavra, orientando as pessoas através dos profetas, dos servos de Deus. E logo depois veio Jesus para nos dar essa salvação. E o que nós queremos de Jesus, e o que Jesus quer de nós, é a adoração. É a justiça, porque Deus é um Deus perfeito e justo. Então, por isso, somente Cristo, somente Jesus, somente dele dependemos. Sem ele não teríamos a salvação. No livro de João, no capítulo 14, Jesus nos disse: só existe um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por mim vocês irão ao Pai. Então, o que Jesus quer é isso, que a gente siga esse caminho. Porque as pessoas podem dizer: eu quero somente o Pai. Mas não adianta, porque para alcançar o Pai, precisamos encontrar o sangue de Jesus. E também, um outro ponto é que Deus é amor. No livro de João, podemos compreender e pensar: se Deus é amor, como Ele vai permitir o pecado? Sim, Deus é amor, Ele vai ser misericordioso e vai continuar sendo conivente com o meu pecado. Mas isso não é verdade. As pessoas dizem assim: se Deus me ama, vai me aceitar do jeito que eu sou, com a vida que eu tenho. Mas isso não é correto, isso não é verdade. Porque quem tem esse pensamento só tem o objetivo de desprezar a orientação do Senhor. Então nós precisamos obedecer ao Pai, porque se não obedecermos, vamos sofrer as consequências do nosso pecado, da nossa atitude. E com o nosso pecado, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, deixar que a cruz e o sangue de Jesus nos purifiquem. Porque Ele nos perdoa. O perdão e a purificação vêm deles. E Deus mandou Cristo vir por nós,
para que a gente pudesse, sim, ter uma atitude de gratidão diante do Pai, pelos seus princípios e pelos seus ensinamentos. Então eu peço a cada um de vocês que reflita sobre isso que foi colocado aqui e sobre esses pontos que eu coloquei. O primeiro é: onde se encontra a revelação de Deus? Deus é amor. Então essa é a questão. De que forma e onde podemos encontrar a revelação do Senhor? Próxima questão. De acordo com a declaração da Bíblia, como Deus é? Uma terceira questão. Deus não está sujeito a limitações. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pode ouvir tudo, ver tudo, saber de tudo. Tudo ele pode ver e ouvir. Por quê? Uma outra questão é: o crente precisa conhecer a Bíblia. Explique o porquê. E por último, explique os atributos de Deus. Esses atributos, tente explicar, primeiramente, Deus é uma pessoa. Em segundo lugar, Deus é santo e justo. E em terceiro lugar, Deus é amor. Como você pode explicar esses atributos, esses conceitos? Reflita sobre isso, tá certo? E que Deus te abençoe.